dá mais um domingo para louvarmos, para o adorarmos, e especialmente para termos esse nosso culto dos lares, onde queremos também ouvir a palavra e louvar ao nosso Deus. Nos alegramos com todos vocês, tanto aqui da paróquia de Iporanga, como de outras paróquias, de outras cidades. É uma alegria também que podem, lá onde vocês estão, reunir também os seus cultos nos lares. Eu saúdo hoje com uma palavra bem especial lá do Salmo 89, versículo 1, que o David Thiago vai fazer a leitura para nós. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Cantarei para sempre a tua misericórdia, os meus lábios vão proclamar a tua fidelidade a todas as gerações. Como é importante louvarmos ao nosso Deus, anunciarmos também o seu amor a todas as pessoas, a todas as gerações. Por isso o culto nos lares é muito importante, né? Todas as gerações ouvindo a palavra de Deus. E esse culto também nós iniciamos em nome desse nosso Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E nós queremos nos preparar para a pregação deste culto, que vai ser trazida pelo pastor Valdecir também. E nós queremos, então, antes disso, nos preparar ouvindo a música Deus é Castelo Forte e Bom, com o grupo Deus é Fiel. Assiste-nos com sua mão, adoremos
Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, em Cristo Jesus, que alegria, mais uma vez, nós termos este momento de ouvir a palavra de Deus, esta palavra para o nosso coração, para a nossa vida. As Sagradas Escrituras nos dizem que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminhar. E com certeza nós precisamos diariamente receber a direção que vem da palavra do nosso eterno Deus. Que bom estarmos juntos neste culto nos lares, queridos irmãos e irmãs, aqui da Paróquia Evangélica de Ituporanga, mas também irmãos e irmãs de outros lugares que estão acompanhando este culto nas casas, este culto nos lares. Neste mês de outubro, nós estamos refletindo sobre o tema É Tempo de Reformar, né? Fazendo uma reflexão a respeito da herança que nós recebemos do movimento da Reforma Protestante, o legado que nos acompanha até os dias de hoje e que nos traz bênção, mas também nos traz responsabilidade de continuar compartilhando, anunciando aquela mensagem redescoberta por Martinho Lutero à medida que ele estudava as Sagradas Escrituras, especialmente aquela mensagem central de que somos salvos tão somente pela fé em Cristo Jesus por causa da graça de Deus. Aquilo que também é conhecido como os 4 somente, né? Somente a graça, somente a fé, somente Jesus e somente a Bíblia, porque é a palavra de Deus que nos traz essa revelação de que a salvação é obra do Senhor, é aquilo que Deus fez, está consumado, está concluído. Nós agora podemos sim, tão somente, porque a palavra nos apresenta essa salvação em Cristo Jesus, nós podemos crer. Isso também não é mérito nosso, é o agir do Senhor. Bom, no culto de hoje nós queremos refletir sobre a reforma e a música. Nós fomos abençoados ouvindo aquele hino mais conhecido de Martinho Lutero, Castelo Forte, né? Que é um hino que se tornou mundialmente conhecido entre as igrejas luteranas e também em outras igrejas evangélicas. É um hino bastante cantado, conhecido, porque ele traz uma mensagem maravilhosa. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o valor da música e eu quero trazer aqui um pouquinho de como, através da música, também nós somos abençoados. Esse hino de Martinho Lutero quer nos levar a uma confiança total e absoluta no Criador. Vamos conversar um pouco sobre isso no culto de hoje. Bom, o hino Castelo Forte é um dos hinos mais conhecidos de Martinho Lutero. Não se sabe bem certo quando que Martinho Lutero escreveu. Foi ali entre 1521 a 1528. Tem-se alguns hinários ainda de 1528, onde esse hino ele já aparece. Então, deve ter sido naquele período ali de 1521 a 1528, de acordo com os historiadores. Não se sabe exatamente o ano e o contexto em que Martinho Lutero escreveu. O que a gente pode perceber pela letra desse hino é que Martinho Lutero, baseado no Salmo 46, ele quis expressar toda a confiança em Deus nos momentos difíceis que ele passou. E certamente dificuldades não faltaram na vida de Martinho Lutero. Desde que ele pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, Lutero passou por muito sofrimento, acusações, perseguições, ameaças, foi excomungado. Então a situação de Martinho Lutero nunca foi fácil. Aliás, antes dele pregar as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, Lutero já vivenciava um sofrimento muito grande, porque ele desconhecia a graça de Deus. Ele só sabia do Deus juiz, do Deus que quer castigar pelos pecados, mas ele desconhecia esse Deus que já castigou todos os nossos pecados no seu Filho Jesus. E à medida que ele foi se aprofundando no conhecimento das Sagradas Escrituras, ele descobriu, aliás, Deus revelou isto ao seu coração, como revela até os dias de hoje, que a salvação nós recebemos porque Cristo Jesus a conquistou lá na cruz, com sua morte, com seu sacrifício,
e com a sua ressurreição ele venceu a morte. Bom, antes de Lutero entender isso, compreender e crer que o justo viverá por fé, ele também vivenciava tremendos sofrimentos, aquela angústia, aquele temor, o peso do pecado, da culpa, sem ter a mensagem do Evangelho para trazer graça e paz ao seu coração. Gente, isso é de um sofrimento tremendo. Muitas pessoas ainda hoje sofrem porque não conseguem encontrar, não descobrem essa verdade maravilhosa do Evangelho, de que somos amados por Deus e por meio de Jesus Ele nos traz a salvação e a vida eterna. E as pessoas correm atrás de outras soluções, bebem água contaminada quando a fonte da água viva está aí disponível a nós em Cristo Jesus. E essa é uma das responsabilidades que eu e você, como cristãos, nós temos diante do mundo, anunciar este Jesus Salvador. Bom, mas voltando para o hino Castelo Forte, que lá no Inário está presente, né? E nós conhecemos, muitos de vocês conhecem, cantam. Se você não conhece, quero convidar você a de novo ouvir depois esse hino e procurar a letra, refletir na letra deste hino, como Martinho Lutero condensa ali a sua esperança diante das dificuldades que ele vivenciava. Teve uma época que Martinho Lutero, ele teve que ficar refugiado num castelo e, bom, na Europa os castelos eram uma presença constante, né? E até hoje ainda existem muitos castelos que são visitados, são pontos turísticos na Alemanha. Na época de Lutero isso era muito presente. E qual era a função de um castelo? Era um lugar de refúgio, era um lugar de proteção. Os reis, os senhores feudais que residiam no castelo ali se defendiam de qualquer ataque ou de tentativas de ataque. Então era um local onde as pessoas podiam se sentir mais amparadas e seguras. E Lutero usa essa imagem ao escrever o hino Castelo Forte para nos lembrar que, na verdade, essas construções de pedra, de tijolos, né, elas não são uma defesa verdadeira. Não pode nos defender das situações mais sérias da vida. Então, Martinho Lutero, ele deixa muito claro onde está o nosso refúgio. Escuta só o que diz a primeira estrofe do hino. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento. Assiste-nos com sua mão na dor e no tormento. O rei infernal das trevas, do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer, igual não há na terra. Martinho Lutero tinha consciência de que servir a Jesus, viver a verdade do Evangelho, trazia também consigo a um preço bastante alto. Ainda mais no seu tempo, quando essa mensagem não era aceita, não havia espaço para proclamar essa mensagem do Evangelho. Aliás, Martinho Lutero, com certeza, ele que conhecia as Sagradas Escrituras, lembrou do que o apóstolo Paulo havia escrito para o seu servo Timóteo, né, para o discípulo Timóteo, e que está registrada na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, no verso 12. Paulo, ele diz o seguinte para Timóteo, isso vale para mim, para você, como valeu também para Lutero e para cristãos em todos os lugares, em todos os tempos, alguns lugares com mais intensidade, isso é real, outros lugares talvez não seja tão evidente, tão forte, mas todos os que querem viver a verdade do Evangelho vão sofrer, porque se paga um preço no mundo onde o rei infernal, o inimigo, o diabo, como Lutero explicita aqui no hino Castelo Forte, o rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer. Nessa batalha que a gente vivencia neste mundo, nós temos que lembrar o que Paulo já havia escrito para Timóteo. 2 Timóteo 3,12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Queridos, nós temos que tomar cuidado com um evangelho triunfalista que às vezes é anunciado principalmente nos meios de comunicação como a TV e através hoje da internet.
muitas pregações que anunciam que quem está com Jesus, quem crê em Jesus, é só vitória, é só alegria, é só bênção, não existe mais sofrimento, não existe mais dor. Bom, quando se ouve um evangelho como esse, nós olhamos para as Sagradas Escrituras e a gente tem que se dar por conta. Ou esse tipo de pregação está equivocada, ou a Bíblia está equivocada, porque dizem coisas diferentes. As Sagradas Escrituras nos revelam a luta e o sofrimento de homens e mulheres de Deus que queriam viver piedosamente em Cristo Jesus, como falar aqui, ou mesmo antes da vinda de Jesus, os mártires registrados lá no Antigo Testamento, profetas que pagaram com a vida porque eram fiéis ao Senhor. Lutero resgatou essa mensagem e anuncia ela através da música. Lutero usa a música para falar daquilo que ele estava vivendo, mas também da esperança e da segurança que ele encontrou e experimentou no Senhor. Deus é o meu castelo, ele afirma. Se o apóstolo Paulo diz, olha, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, e essa é a realidade. Apesar de pregações que se distanciam daquilo que a Bíblia nos fala, e nessa história, gente querida, entre o que diz um pregador e o que diz a Bíblia, entre o que diz uma pessoa e o que diz a palavra de Deus, vamos ficar com a Bíblia. Por isso é importante que você acompanhe todas as pregações, atentando para o todo da Bíblia e não apenas para alguns textos específicos, porque é verdade que tem muitos textos da Bíblia que falam de vitórias alcançadas por aqueles que seguem a Jesus. Mas esse é um lado da moeda. O outro lado da moeda é que também os filhos de Deus e as filhas de Deus sofrem, passam por lutas e por angústias por viverem o Evangelho. E mesmo aquelas lutas e situações que todos os seres humanos vivenciam, né? Crises na família, dificuldades no trabalho, desemprego, secas, enchentes, enfim, doenças, são as situações causadas pelo pecado e que o mundo todo enfrenta e sofre, aguardando essa restauração plena que Deus está realizando, que já principiou com Cristo Jesus e vai se consumar, concluir quando Jesus Cristo voltar. Bom, Lutero usou a música. Para Lutero sempre a música foi muito importante. Aliás, Lutero entendia que as artes eram uma forma de compartilhar, de transmitir a verdadeira mensagem de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. E Lutero especialmente fez uso da música. Ele escreveu muitos hinos para anunciar o Evangelho. Lutero sempre, através dos hinos, ele procurava anunciar a lei e o Evangelho, essa graça que nós temos em Cristo Jesus. Então, os hinos para Lutero não era só uma forma de expressar arte, mas era uma forma de, através da arte, expressar a mensagem da salvação em Cristo Jesus. E isso a gente pode perceber aqui também na segunda estrofe do hino Castelo Forte. Lutero reconhece que sozinho é incapaz de enfrentar as armadilhas do diabo, mas ele diz na segunda estrofe: a minha força nada faz. Sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor. Outro não tem vigor, triunfará na luta. Esta é a verdade na qual nós podemos crer e confiar. Aliás, se a gente der uma espiada na Bíblia, nós vamos perceber que existem muitos hinos, especialmente lá no livro dos Salmos. Hinos que eram cantados pelo povo de Deus lá no seu tempo, na sua época, expressavam sua confiança e esperança no Senhor. Assim como Lutero, no hino Castelo Forte, ele expressa que Deus é o seu castelo, que Deus é sua segurança. Eu lembrei de um outro hino que está agora na Bíblia, que está nas Sagradas Escrituras, o Salmo 121, que expressa também essa confiança no Senhor. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Assim diz o Salmo 121. E vem a resposta: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda.
É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É confiança. Lutero, através da música, através dos hinos que ele escreveu, anuncia o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Anuncia também confiança de que Deus em todo o tempo vai estar conosco. Assim como diz o salmista, quando estava passando por suas lutas e problemas, ele diz: eu olho para os montes, mas eu sei de onde vem o meu socorro. Vem daquele que fez o céu e a terra, daquele que fez os montes. Ele não vai dormir, Ele está sempre comigo. Ele me guarda, Ele me protege, assim como também, querido irmão e irmã, Ele quer estar contigo. Lutero expressa ali na terceira estrofe do Castelo Forte o seguinte: sem inúmeros demônios vêm, querendo exterminar-nos. Sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos. Pois o rei do mal, de força infernal, não dominará, já condenado está por uma só palavra. Lutero reforça aqui a sua confiança no Senhor, assim como o Salmo 121 nos lembra que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Lutero sabe que quando nós estamos amparados por esse Senhor que fez o céu e a terra, não tem demônios, não tem força que pode nos afastar da presença de Deus. Às vezes sofremos, sim, temos momentos difíceis na vida. Talvez você esteja passando agora por algum momento difícil, por algum momento conturbado, por lutas, talvez por viver a fé. Pessoas estão desprezando você porque você crê em Jesus. Talvez na família, talvez no local de trabalho, mas permaneça firme. Como Lutero disse, castelo forte é o nosso Deus, nele nós encontramos refúgio quando estamos cansados. Mas também as situações complicadas do dia a dia da vida, confia no Senhor, dele vem o nosso socorro. O Salmo 46, no qual Lutero se inspira, nos lembra disso: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Deus é nosso refúgio. Mesmo que hajam situações muito fortes, assustadoras, como os montes se abalando, mesmo que a terra se transtorne, nós confiamos no Senhor. Ele é o nosso refúgio. E Ele nos conduz para uma vida com Ele. Quando confiamos no Senhor, podemos perceber que a sua mão nos conduz. E Lutero explicita isso na última estrofe, na quarta estrofe do hino Castelo Forte. O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade. As armas o Senhor nos dá, espírito, verdade. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá, Jesus conosco está, seu reino é nossa herança. Queridos e queridas, através da música, Lutero anuncia a esperança. Faça uso também da música. Em casa, escute hinos cristãos. Sabe, eu vejo que muitas pessoas às vezes escutam muitas músicas, isso faz parte, acho que, da nossa cultura, não é mesmo? Mas tem algumas músicas que não convém escutar. A letra, a mensagem é inconveniente. Ela traz, às vezes, um ensino que nos afasta até mesmo da comunhão com o Senhor. Valores que não são os valores do reino. Então, encha sua casa, seu lar, com uma boa música cristã. Claro que você precisa selecionar até mesmo a música cristã, porque algumas delas às vezes não estão profundamente arraigadas na palavra. Mas se você escutar com atenção, conferir com a Bíblia, você vai poder escutar bons hinos que vão fortalecê-lo na esperança. E assim como Lutero, através da canção, através do hino, através da música, falou da esperança que ele tinha,
nós também podemos encontrar nos hinos um jeito de expressar nossa esperança, de reforçar a nossa confiança no Senhor e dizer, como Lutero e como a Bíblia em primeiro lugar, porque a Bíblia sempre está acima de tudo, dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ou, através das palavras do hino Castelo Forte, Deus é castelo forte e bom. Vamos colocar diante do Senhor também nossas angústias e preocupações e confiar nele como nosso refúgio, como nossa esperança, como aquele que estende a mão para nos ajudar em todos os momentos da nossa história, em todos os momentos da nossa vida. Lutero passou por momentos muito difíceis de perseguição, mas sabia aonde encontrar consolo e força. E nós também sabemos. Vamos falar com Deus e colocar diante dele tudo o que nos aflige e deixar que a mensagem das Sagradas Escrituras, mas também de muitos hinos que falam do cuidado de Deus, nos fortaleçam em todas as horas da vida. Ore agora comigo neste momento. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado porque a Tua palavra nos lembra, conforme diz o Salmo 46, que Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Obrigado, Deus, porque como diz o Salmo 121, Tu és aquele em quem nós podemos colocar a nossa confiança, porque o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A Tua palavra também nos lembra que passamos por dificuldades neste mundo, por lutas, por sofrimentos, mas o Senhor está conosco para nos dar força, coragem de seguir adiante. E por isso, Senhor querido, eu oro agora pelas pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Tu sabes, Senhor amado, das situações que estão vivendo, das angústias que estão passando. Tu conheces o coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta pessoa de idade, Senhor, deste casal, desta família que agora está orando, está clamando a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, e dizendo, Senhor, Tu és o meu socorro, ajuda-me. Estão querendo expressar como Lutero, Deus é o nosso castelo forte e bom. Deus é aquele que estende a mão para nos guiar. Mesmo se inúmeros demônios vêm, não terão poder de superar-nos, porque o Senhor, com sua mão poderosa, nos guarda. Mesmo as maiores dificuldades e lutas que estejamos passando, não poderão nos derrubar se estamos amparados por Deus. E se às vezes nós nos sentimos fracos, o Senhor nos fortalece. E se a tristeza quer ocupar o nosso coração, o Senhor mesmo renova a alegria. Se o desânimo é a nossa companhia, Deus quer trocar essa companhia pela esperança, porque Ele mesmo é a nossa esperança. Assim Deus guarde, ajude e fortaleça todas as pessoas que estão agora orando, clamando e buscando no Senhor. Ele que é o nosso socorro, Ele que é o nosso refúgio, Ele, o nosso Deus, que é o nosso castelo forte, é a nossa fortaleza. Senhor Santo, assim oramos em Tuas mãos, colocando todas as nossas angústias e sabendo que Tua graça, Tua bênção, Teu cuidado está sobre nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus guarde e acompanhe, escute hinos, faça da música uma presença constante na sua vida, mas uma boa música que nos conduz à presença do Pai. Fiquem com Deus. Amém. Fomos brindados com mais esta palavra, que Deus de fato nos ajude a louvarmos, a termos motivo de gratidão e louvor ao nosso Deus, com a sua palavra, com aquilo que está no nosso coração. E eu quero, antes de nós encerrarmos esse culto, lembrar de que no próximo domingo, o primeiro domingo do mês, vai ser bem dia 1º de novembro, nós teremos o culto de ceia. Então você faz o culto com a sua família lá no seu lar, por isso já prepara, né, com o suco de uva, com o pão, deixa tudo preparadinho para também celebrar com a sua família a ceia do Senhor Jesus. E assim nós encerramos esse culto, orando ao nosso Deus, agradecendo por essa oportunidade, e dê mão para os seus familiares, quem está aí na sua casa, e assim nós oramos. Ó Santo Eterno Deus e Pai, nós queremos Te louvar e agradecer
por tua graça e misericórdia se renovarem mais uma vez neste dia. Sim, Muito Deus. obrigada, Deus, por tua palavra que nos fortalece, que nos motiva a continuar também te buscando, a continuar te adorando, a continuar te louvando. Amém. Obrigado que o Senhor está conosco em todos os momentos, ó Deus, todos os dias o Senhor Jesus está conosco, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor nos fortalece, porque o Senhor também nos conhece e porque o Senhor muitas vezes nos carrega. Pai querido, obrigado pela família, pela vida de cada pessoa que está realizando o seu culto nos lares. Sim, Deus. Abençoa a cada pessoa, a cada família, abençoa a atividade de cada pessoa. Estamos quase no final do ano já, Senhor. Abençoa as crianças, que especialmente, provavelmente não voltarão às aulas, mas que possam aprender algo, ó Deus, e possam também permanecer firmes contigo. Pai amado, assim nós queremos colocar as famílias diante de Ti, a nossa vida, pedindo sobre cada um as Tuas bênçãos e te agradecendo, porque o Senhor fala no nosso coração. Assim nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. E assim derramamos a bênção de Deus sobre a nossa vida, que o amor de Deus, o Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo habite ricamente sobre cada um de vocês. Deus os abençoe, os guarde, os leve sempre no caminho da fé e da paz em Cristo Jesus. Amém. Amém, Deus. Tenham todos um ótimo e abençoado domingo. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Amém. Bom domingo. Mãe, tchau. 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 Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento. Assiste-nos com sua mão.